Giovana, já tô aqui. Mais rápido do que a conexão, você, Giovana. Ajeitar esse cabelo. Não tá, deixa eu chamar a Ana. Ana, eu vou te convidar porque você não tá vindo. Voltou. Vamos. Voltamos. O pessoal já tá voltando aqui. Olha aí, Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar e ajeitar o cabelo. a Giovana está dizendo, não perco uma, já quero a próxima live. A É só Bruma, vocês mandarem um tema aí. a Bruma tinha botado aqui no anterior assim: fico aqui cozinhando e assistindo vocês. Podia ter toda semana. Bruma, se eu Que não durmo, delícia! se eu não passar mal e não dormir, a gente pode combinar toda. Bom, o que vocês quiserem, eu tô aqui. Vamos lá, se E pra quiserem mim, um. gente, pelo menos assim, acho que de repente durante a quarentena a gente pode combinar. A gente abre uma caixinha, vocês mandam lá um tema pra Ana, a Boa, gente Carol. conversa, porque aqui Boa. pra mim, por exemplo, são 2 da manhã. Então, quando isso acontece durante a semana, eu fico arrasada. E vocês sabem que eu tenho um bebezinho que tá cada dia mais esperto, né? Então, sexta-feira, nessa quarentena que tá todo mundo em casa, a gente pode combinar, vem aqui, troca uma ideia, a Ana passa todo esse conteúdo maravilhoso pra gente. E a gente faz o nosso encontro semanal, mas aí vocês têm que continuar assim, ó, participativo. Gente, tiveram algumas perguntas no final que não deu, não consegui nem anotar, mas quem puder, manda de novo aqui Isso, pra manda de gente, novo, né? só pra gente poder finalizar, porque como eu não queria deixar o Instagram me derrubar como ele fez da outra vez e eu não consegui salvar o primeiro pedaço da live, eu consegui salvar, tá lá bonitinha. Então, quem mandou agora bem no finalzinho e eu não respondi, não li, manda de novo aqui pra gente poder não deixar de responder ninguém, tá? A Rose tá aí, a Rose ela é enfermeira. Rose, dá aí um pouquinho da sua experiência, manda aí pra gente também um pouquinho da sua experiência aí, né, desse período, né, profissional da Ah, área de sim. saúde. Muito bom. A Peieia é uma amiga assim queridíssima do coração e ela também trabalha de frente na parte administrativa. Tá passando aí também toda essa situação com o pessoal de frente lá da linha de frente do coronavírus. Então, quem quiser Sim, também compartilhar um pouco como é que tá a situação, pois é, né? eu acho que esse momento também é importante, né, Carol? Seria legal, seria legal. É. Então, assim, só para gente pegar um pouquinho aqui da questão da depressão, que as principais causas, né, da depressão, ela é Uhum, genética e hereditária, né? uhum, Ela também está relacionada com a questão da bioquímica cerebral, dos uhum. neurotransmissores, né? Então existe aí uma flutuação, digamos assim, desse nível de neurotransmissores, né? Os agentes estressantes, eles também são uma das causas, né, da depressão. Então, a questão dos sintomas, eu acho que a gente já falou, né? E o que eu acho que eu geralmente eu bato bastante nessa questão da promoção da saúde mental. Uhum. Esse ano passado, a Organização Mundial de Saúde, ela mencionava, né, que o ano de 2020, os transtornos mentais ultrapassariam as doenças musculoesqueléticas, que Uhum. geralmente são as doenças musculoesqueléticas, até então, elas eram as maiores causas de afastamento do trabalho, né? Olha aqui, olha o que meu esposo está perguntando. Tem uma idade onde a depressão aparece com mais frequência? Na verdade, não tem, né? Uma prevalência aí. A depressão, ela atinge qualquer classe social, né? Qualquer faixa etária, né? Então, assim, como é que nós conseguimos perceber a questão da depressão? Nós verificamos os episódios, é pela quantidade de episódios.
que elas acontecem. Então, o que a gente tem que observar, né? Porque começa numa ansiedade, então ela começa, a base vem de uma ansiedade. É como se, imagina um resfriado. O resfriado, ele pode evoluir, por exemplo, para uma pneumonia? Pode. Sim. Pode levar à morte? Pode. Pode. Pode, né? E aí, a depressão é a mesma coisa. Ela começa num quadro de ansiedade e se não for diagnosticada e tratada, ela evolui, né? E aí, algumas pessoas, elas passam direto para um quadro depressivo clássico, digamos assim, ou ela passa ainda ela formata o transtorno do pânico, que nós chamamos de uma depressão atípica. Por que é atípica? Porque ela não é, é como se ela fosse mascarada, né? Então, como é que é o transtorno do pânico? Ele vem com a palpitação, né? Geralmente, os pacientes acometidos do transtorno do pânico, o trabalho específico, principalmente na psicoterapia, cada vez que você sentir todos esses sintomas, palpitação, eu acho que eu vou morrer, né? Vá para a emergência. Por quê? Porque lá vai ser aferida a pressão dele, né? E aí o próprio médico vai dizer para ele, você não tem nada, está tudo bem com você. Uma questão. E aí eles olham para nossa cara e falam assim, eu vou te passar um remedinho e a senhora procura um psiquiatra, um psicólogo ou o seu médico de família, que foi o que a mulher falou para mim, né? Porque eu achei que eu tava morrendo. Gente, eu fiz tomografia com contraste, porque eu dava os sintomas e a pessoa da saúde piora o negócio. Eu tô infartando, com certeza eu tô infartando, nova, vou morrer. E tudo vai acontecer na minha vida. E a mulher fala, até hoje eu lembro que ela me passou um Sintocalme. Se toma um Sintocalme, minha mãe, a senhora procura um médico, tá? Porque a senhora não tem nada, a senhora tá estressada. Aí ela virou pro meu marido e falou assim, ela anda estressada, ele muito, ela anda muito estressada, o trabalho anda estressando muito ela. E a gente sai com aquela vergonha, né? Fala, não tem nada, nem uma alteraçãozinha no eletro, nada pra dizer o que é isso, né? Sim, sim. Então, esse, né, é o tipo, é o clássico do transtorno do pânico. Então, por isso que nós chamamos de uma depressão atípica, porque ela não vem caracterizada, né, com aquela prostração, com aquele cansaço, com aquela irritabilidade. Ela vem com sintomas, a aceleração, né, do coração, né, e o medo, né, eu vou morrer. Então, vai até a emergência. O médico, ele vai verificar que você não tem organicamente nada, né? Ah, mas eu sinto as coisas. Sim, você sente porque a produção está aqui no pensamento, que é o que eu estou falando desde o início. Sim. Né? É essa falta de observação do pensamento, que é uma falta de contato com você, na verdade, né? Que vai gerando tudo isso. E aí, o que acontece? A pessoa também não procura o médico porque acha que vai passar, porque acha que é uma fase, né? Ela só está estressada. E isso vai tomando uma dimensão que chega, então, num quadro clássico de depressão, né? Que é um quadro grave. E o que acontece a depressão é uma doença. Doença. E ela leva ao suicídio. Sim. E nós chegamos num momento em que uma grande incidência de suicídios entre os adolescentes. Por incrível que pareça. E aí, como eu também já comentei nas lives anteriores, é que as crianças estão chegando cada vez mais cedo acometidas de transtorno de ansiedade. Crianças, e aí a gente tem esse julgar de que, imagina, criança não tem problema. Criança. Porém, as crianças, elas vão absorver a separação dos pais, o desemprego do pai, a briga da mãe com a avó, da mãe com a cunhada. As crianças absorvem tudo. A dificuldade que ela tem na escola, né? A dificuldade de aprendizagem que ela tem. Então, tudo isso, todo esse contexto,
né? Ele gera um nível de ansiedade, que é o que a gente chama das pressões sociais, atuando aí na pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. Uhum. Então, vai desencadear, se não tratar, um quadro depressivo mais clássico. E aí é evidente que é muito mais difícil, né? Vai levar muito mais tempo. Por quê? Primeiro, você tem que fazer uma avaliação com o psiquiatra, né? Nessa avaliação do psiquiatra, o que eu estou falando aqui também o tempo inteiro é que é uma ação neuroquímica. Sim. Então, até ele perceber que tipo de medicação, né, de acordo com toda a sintomatologia que você está apresentando. Por isso que uma outra coisa que eu bato o tempo inteiro é autoconhecimento. Sim. Porque a gente falou muito isso na última live. Muito. Né? Então, quanto mais você descrever os sintomas que você está percebendo, melhor será para o psiquiatra, melhor será para o psicólogo. Sim. Né? Por quê? Porque, de acordo com cada sintomatologia, ele vai perceber qual a ação mais efetiva de um determinado neurotransmissor. Então, por exemplo, no meu caso, por eu ser portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a fluoxetina, ela não tem nenhum efeito, não faz nenhum efeito. Por quê? Porque eu tenho um quadro de hiperatividade que é uma hiperprodução de dopamina no meu organismo. Uhum. Então, é como se, em determinados momentos, é como se o meu cérebro, eu sentisse como uma bola de fogo, de tantas coisas que eu penso e elaboro e faço e tal. E aí, o que acontece? Baixa o nível de dopamina, né? Eu vou ficando calma, tranquila, serena, um anjo de candura, né? Só que o que eu preciso? Eu preciso, então, da entrada da bupropiona, que vai fazer a produção de dopamina, e eu volto, então, ao meu estado normal, que é, né, dentro do quadro da hiperatividade. Uhum. Por quê? Porque é genético e hereditário. Eu não vou ficar curada do TDAH. Agora, eu posso, como eu já falei anteriormente, ter a comorbidade, que é o transtorno associado, sim. Só que o meu transtorno de base é o TDAH. Então, essa ação medicamentosa, ela tem que agir de acordo com esse meu diagnóstico de base. Sim. Né? Agora, eu não sou portadora do TDAH. Ok, que bom para você. Né? Porque aí, em vez de você... no caso, eu tenho 2 tipos de transtornos. Eu tenho o TDAH e o quadro depressivo. Você fica curada? Não existe cura. Sim. Existe uma ação medicamentosa, né? Ana, você toma medicação hoje? Não, eu não preciso, nesse momento, tomar a medicação. Mas eu fico de olho, eu fico ligada. Sim. E o que eu trabalho bastante? A minha respiração, a meditação, sim, né? E o controle do meu pensamento. Sim. Quem assistiu a primeira live, a primeira mesmo, que foi a Pílula Mágica da Quarentena, né? Que foi bem no início disso tudo, que eu comentei como eu me senti naquele início. Sim. Né? E foi eu cheguei no estado do desespero. Minha filha fora do país, né? O voo cancelado. Então, assim, e aí? Né? O meu trabalho, ele caiu por terra. Né? Então, como é que eu vou mandar dinheiro para minha filha, né? Se eu parei de produzir? O pai dela é médico também, então, né? A grande maioria, né, de nós profissionais da área de saúde, profissionais liberais, nós tivemos um impacto muito grande, né? Então, naquele momento, eu entrei num estado de desespero, que eu falei, meu Deus, o que vai ser? O que eu tenho que fazer? Sim.
E foi o que eu falei, parece, né, que você está em queda livre. É. Porque você vai caindo, caindo, né? E você está sem paraquedas, e você tenta. E ali, naquele momento, eu falei, bom, eu estou longe, eu não posso proteger a minha filha. Como é que eu preciso fazer agora? Então, foi um momento que eu parei, respirei, trabalhei aquele ciclo que eu falei para vocês, de respiração 747, né? Fiquei um período trabalhando essa respiração e naturalmente eu fui observando o que eu estava pensando, o que eu estava produzindo de pensamento, né? E nada de nenhuma saída, nenhum tipo de saída. E quando eu fui trabalhando, então, o nível respiratório, né, que eu fui acalmando, que o meu pensamento ele foi entrando num, eu costumo dizer que é num estágio de serenidade, né? Porque aí eu tô, no momento em que eu trabalho também com a respiração, eu vou trabalhando nessa questão das ondas cerebrais, né? Então, eu consegui me manter num estado que, vamos lá, o que você precisa fazer agora? Bom, nesse momento, eu preciso garantir a sobrevivência básica da minha filha. Qual é a sobrevivência básica nesse momento? É local para ela ficar e estender o seguro-saúde dela. Né? Então, quando eu conseguia, primeiro que todas as empresas fecharam, como é que eu ia lá no Citar América bater na porta da agência que fez o intercâmbio dela? Sim. Porque aí você já começa, tá tudo fechado. E agora? O que eu vou fazer? Meu Deus! Falei, calma. Existe uma pessoa que está responsável. Sim. Mandei mensagem pro cara, né, pra pessoa. A pessoa respondeu, Ana, fique tranquila, nós vamos fazer assim, assim, assado. Mas eu fiquei ali no pé do cara, né? Claro que nesse momento, quando eu falei com ele, eu chorei, eu pedi desculpas para ele, falei, você me desculpa, eu estou muito nervosa, né? É a primeira vez que eu passo por essa situação da minha filha fora e tal, e eu quero, de uma certa forma, uma garantia. Sim. Como a minha filha vai ficar? Pois bem, resolvido isso, eu falei, bom, agora vamos lá na parte financeira. Né? Foi um momento em que liga para ali, liga para aqui, liga para o banco, negocia daqui, negocia dali. Quando eu vi esse momento, esses dois momentos resolvidos, eu respirei. E aí o que você imagina? Agora eu estou tranquila. Só que não. Só que não, hashtag só que não. Por quê? Porque a pressão externa, ela continua existindo. Sim. Por quê? Os meus pais são idosos, meu irmão não está no Rio, meu marido não está no Rio, né? Os meus pais são idosos, a minha tia, né? Porque eu sou casada com meu primo, né? Então eu tenho uma tia, né? Eu tenho uma tia sogra. Ela tem 92 anos. Então, olha quanta pressão externa, fora as pessoas amigas. Né? Porque aí você começa a receber as mensagens e tem aquela coisa de... Eu tenho muito isso. Quando eu penso numa pessoa, né, eu mando mensagem para ela. E aí, tá tudo bem? Eu que eu diga. Né? E as pessoas começam a falar, cara, eu não tô bem. Você pode conversar comigo? A gente pode fazer uma videochamada? Só que assim, cara, e aí? Você também não tá bem e você tem que ajudar o outro. Então, por isso que eu falo da ação do pensamento, esse autoconhecimento, né? Esse líquido mágico que é a água. Sim. Isso é uma bênção na nossa vida, porque o nosso corpo, ele é composto por um número maior de água. Sim. Né? Então, a ingestão de líquido, principalmente da água, nesse momento, é muito importante. E você saber respeitar o que eu quero fazer agora. Eu não quero fazer nada agora do meu trabalho, né? Porque é um período muito de home office,
Sim. Então, respeite o seu corpo. Respeite, escuta o que o teu corpo está pedindo e está falando naquele momento para você. Né? Tanto que na pesquisa do Dr. Alberto Filgueiras, ele fala, né, exatamente isso aqui. Cadê? Quando ele fala de não fazer nenhum tipo, seguir a sua rotina. Se você não faz atividade física, você vira um louco querendo fazer uma atividade física. Né? Então, respeite, mantenha a sua dinâmica. Sim, é muito É importante. importante nesse momento. Não é o momento né? de fazer mudanças bruscas. Exatamente. A não ser que seja alguma coisa que você queria fazer e não tinha tempo, e isso agora vai te trazer alguma satisfação, alguma coisa boa. Sim, exatamente. Mas se for só porque tá todo mundo no concurso de produtividade da pandemia, não faz, não. Olha aqui, Carol, a Rose, que eu falei que é minha amiga, que é enfermeira, ela colocou aqui, muitas pessoas estão em depressão e são assintomáticas. Só que foi exatamente o que eu falei no início. Né? Agora, no período da quarentena, do isolamento, eclodiram. Sim, sim. Eclodiram. A Rosa Rosa escreveu aqui, ó, apesar de estar afastada, tem muitas amigas na ativa, na linha de frente do atendimento. E os casos de depressão aumentaram, além de muitas pessoas apresentando a síndrome do pânico. Quando eu penso rua, quando a gente chegou na cirurgia da cardiologia, uma semana aquela semana, né? Tá picotando a tua, Carol. Deixa eu ver. Vai. Vai. Botar um... Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim, voltou. Agora ficou. A gente chegou da cirurgia, uma semana depois do lockdown, uma e pouca da manhã, a Ana me mandou uma mensagem, que aqui tem uma diferença de 5 horas, e aí eu falei, minha mãe te ligou? Foi a primeira coisa. Ela, não, por quê? Eu falei, porque eu não tô bem desde ontem, e eu não sabia o que fazer, e não sei o que. Ela falou, quer conversar? Eu falei, agora? E aí eu falei, mas eu preciso sair, porque assim, eu tô de quarentena desde setembro do ano passado, que foi quando o Henrique veio pra casa. Porque o Henrique não podia ficar gripado, não sei o que. Então, assim, quando veio um vírus, né, porque a gente só tava falando de uma gripinha, de uma bronquiolite, né, vacina, né, e de repente um vírus que você não pode sair, que a criança que nasceu prematura, que tem o pulmão imaturo, eu pifei total. E aí a gente fez uma sessão de poucas horas, tipo 4 horas. E aí eu falei, gente, é surreal, porque assim, eu fiquei com pânico real, eu fiquei, eu acho que 1 mês e meio, quase 2, sem ir ao mercado. Quem era o Rodrigo? Toda vez que eu falava, eu vou ao mercado, eu não conseguia sair de casa. Porque eu pensava assim, e se eu pegar o vírus? E como é que vai ser o Henrique? E eu vou ter que ficar sozinha, eu vou ter que ficar isolada. E como é que a gente... Assim, era uma situação, só de pensar assim, vou ao mercado. Imagina quem está na linha de frente, que não tem a opção de não atender, de não cuidar, de não fazer, e muitas das vezes não consegue, como eu no começo estava assistindo muito jornal, e não tinha máscara, e não tinha EPI direito, e não tinha... Então, assim, eu não consigo imaginar o que as pessoas da linha de frente, nesse momento, como enfermeira, eu não consigo imaginar o que essas pessoas estão passando. Tem uma pessoa, uma amiga, a Fátima Gomes, ela é médica, né? E ela está nessa parte, ela trabalha com a parte de neonatologia. Se você puder, de repente, falar um pouquinho também, Fátima, escrever aí pra gente, né, como está sendo a sua experiência, eu acho que é bem importante também. E a Angélica, uma grande amiga, uma querida, ela está perguntando, pode surgir tiques? É o que eu falei, cada um, né, vai fazer um tipo de produção. Então, assim, pode tudo. Pode tudo, né? O importante é você saber o que está acontecendo, o que está saindo de diferente, né? O que não está dentro, digamos assim, daquele padrão, né, que você está habituada. Sim. Então, se
eu acordo, por exemplo, né, com meu coração disparado, ou eu estou muito bem durante o dia, e começa a disparar, né, o suor, o medo. Peraí, eu estou passando por alguma situação que habitualmente me deixa assim, que nesse momento pode produzir isso? Ok, porque é a história da gente saber qual é o medo real e qual é o medo imaginário. Sim. Né? Então, pode ser que esse tique, ele apareça naquele determinado momento. Então, qual é a questão, a diferença, o que configura o transtorno de ansiedade? É esse medo e essa sintomatologia, né? Esse excesso de preocupação constantemente. Sim. E aí, de repente, eu acho que assim, muitos já ouviram esse termo, né? Você está fazendo tempestade em copo d'água. Coisa de rico, vai trabalhar. Né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Nós temos que avaliar cada situação e não minimizar nada, sabe? Não entrar nesse processo de, não é nada, menosprezo. Não desmerecer aquilo que você está sentindo, isso é aquilo importante. que você está sentindo. Sim. Observa, claro que num primeiro momento, né, você já não vai trazer, ai meu Deus, eu estou em depressão, ai meu Deus, eu estou em ansiedade. Claro, você vai o quê? Fazer um processo de observação, que é o que eu estou falando a todo instante. Quanto mais você se autoconhecer, no momento em que você perceber, cara, eu tive isso um dia, eu tive isso 2, né, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Você vai esperar o quê? Piorar? Não façam né? isso. Porque é evidente que nós estamos passando por um momento, né, que deu uma desregulada em todo mundo. Sim. Agora, uns tiraram mais e outros menos. Outros estavam precisando desse momento para relaxar. A Bruna escreveu aqui assim, ó, que ela acho que é de depressão. Muitos casos na minha família e o meu start veio no pós-parto. Tive e ainda tenho uma disfunção hormonal absurda que me causa vários sintomas, mas graças à homeopatia e muita terapia hoje tô bem. Olha mas isso, passei bacana. uns 12 anos sem sair de casa. Olha isso. Nossa, Bruna. Olha isso. É muito sério, né? A Rosana querida, que eu adoro, ela colocou aqui, olha, taquicardia, insônia, medo e perda de peso. Na verdade, era início de depressão. Assim fiquei. Sim. Então, é claro que assim, existem os sintomas que são os sintomas clássicos, vamos, né, como eu já falei, e existem aqueles que vêm mascarados. Agora, o importante, volto a dizer, é você se conhecer, você saber o que você está produzindo. O teu corpo, se você não tiver essa percepção do nível do pensar, observa o teu corpo. Sim. O corpo falha e a gente tem que prestar atenção. O Rodrigo sempre fala assim, eu falo, tô com uma dor estranha. Ele fala, por quê? Eu falo, é uma dor que eu nunca tive, é uma dor diferente. Porque normalmente você sabe, né? Uma dor de cabeça, enxaqueca, aquelas coisas que você costuma ter. Agora, quando eu tenho alguma coisa que eu nunca tive, que eu acho que é estranha, eu falo, opa, preciso ficar alerta nisso aqui. A Rosa também colocou aqui assim, ó, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a depressão como doença. Rosa, a gente falou muito isso no final da ansiedade e na depressão. Né? As pessoas ainda criam um bloqueio de assumir, né? Por conta de, tô maluca, tô desequilibrada. Isso, né? aí. E aí eu vou voltar à informação, né, que eu ouvi essa semana no noticiário, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, alertando para o retorno, né, do novo normal, retorno às atividades, o quanto que as pessoas, o quanto esses sintomas eles se potencializaram, né, pelo medo. Então, como é que eu vou voltar? Não tem uma vacina, não tem nada. O que eu vou fazer? Né? Então, ele alertando da questão do preconceito, não tenham preconceito de procurar um psiquiatra, não tenham preconceito de procurar um psicólogo, né? Porque é pelo preconceito que a doença, ela toma conta. E aí, como a Angélica falou, inclusive já temos casos de suicídio neste momento de isolamento social, e muito.
E muito. Na live passada, a Ana Café, que é psicóloga e trabalha com dependência química, eu estava falando Sim. sobre isso, né? Quando ela colocou, não há uma divulgação até por uma questão de preservação, né? Sim. Porque imagina se o noticiário também começasse a divulgar a Nossa. quantidade de suicídios, né? É para desligar a televisão e não assistir mais nada. E Exatamente, aí é causa ignorância, nesse generalizada. momento, ignorância e falta de conhecimento é bênção, porque não dá. Exatamente, A tia Rosana exatamente. colocou aqui, ó. Procurei um psiquiatra indicado por Ana Cláudia e fiz psicoterapia com essa maravilhosa. E daí, aos Linda, poucos, fui querida. saindo disso. Agora, a gente falou Exatamente. assim, ó. Não seria essa enxurrada de informação que as crianças também têm hoje em dia? Eu acho que as Também. crianças, a gente consome. Gente, sem brincadeira, as 2 primeiras semanas eu ficava na Globo o dia inteiro. Aquilo me fez tão mal, Sim, porque não tem além, né, de tudo, né, que a gente está passando, a falta de conhecimento, a falta de perspectiva de quando isso vai acabar, de vacina que não dá certo, né? Você tem todas aquelas coisas de bala perdida, a corrupção, as coisas que vão acontecendo em paralelo, que você fala, gente, peraí, que é isso? É aquilo que a Pri falou, eu tô vivendo o apocalipse, e tem hora que a gente acha que é isso exatamente. mesmo, né? Olha Ô, aqui, Ana, a Carol. a outra Ana perguntou um negócio para você aqui, ó. Isso. É possível o bebê ainda na barriga absorver os sintomas de ansiedade e depressão da mãe? Carol, você é enfermeira e eu acho que você pode responder pela questão da parte fisiológica. O que você acha disso? Eu acho que Nutrição, vou falar de nutrição celular, sim. tá? Só puxar por Pode. aí. O que você Vai, acha pode. disso? Não, o que Eu, você acha disso? eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque existe uma conexão ali muito forte de tudo, né? Por isso que eles falam muito de você, na gravidez, tentar ter uma gravidez mais tranquila, de você conseguir manter a rotina do sono, de você conseguir manter exercícios, alimentação, produzir, fazer coisas que você gosta, que te tragam bem-estar. Então, eu acredito que ao Isso. mesmo tempo que eles tentam a todo momento fazer com que você sempre esteja para cima, mesmo a gente sabendo que a gravidez, hoje, depois de ter ficado grávida, saber que é um negócio difícil, que a gente fica muito louca, porque é uma quantidade de hormônios muito estranha. Eu acho também que essa Isso questão aí. da ansiedade e da depressão vem. Tanto que na gestação, principalmente no começo, que eu tive hiperemese, né? Eu emagreci 7 quilos nos 3 primeiros meses de gravidez. Eu sentava na cama, morta, assim. Eu não conseguia meditar sozinha. Eu tinha que ter ajuda. Então eu colocava o fone, colocava alguma coisa, mesmo que fosse uma música, às vezes não era nem a coisa da meditação. Eu colocava uma música que eu gostasse e eu tentava ficar ali, às vezes só ia 5 minutos, mas eu tentava fazer alguma coisa que eu gostasse para me trazer um pouco mais de tranquilidade e relaxamento naquele momento. Só complementando a informação da Ana, que não existe um exame laboratorial, né, para comprovar, para constatar Sim. o estado da depressão. Né? Então, na verdade, nós sabemos, volto a dizer, depressão é uma doença, né? Ela é genética e hereditária, ela tem uma disfunção no nível dos neurotransmissores, que aí nós falamos de noradrenalina, dopamina, serotonina, né? Os mais conhecidos. Então, existe uma desregulação e é claro que na questão da gravidez, isso fica mais evidente, né? Porque tem uma disfunção hormonal ali. Sim. Tanto que é muito comum no pós-parto, né? A depressão pós-parto. Que muitas vezes eu tive uma depressão pós-parto muito leve, né? Então, ali nós consideramos o meu primeiro episódio, porque como é que a gente verifica a depressão? É pela quantidade de episódios que nós temos. Então, no meu caso, eu tive o meu primeiro episódio depressivo no meu pós-parto, que foi leve, muito leve, né? Mas eu abri um segundo episódio depressivo quando eu completei 42 anos em função de uma situação que eu vivi, né? Muito densa para mim naquele momento, e ali eu afundei.
né? Então foi o meu segundo episódio depressivo, né? Então é claro que eu já tinha 42 anos, então quanto mais tarde se abrir, né, o transtorno, melhor é o prognóstico. Quanto mais cedo, pior é o prognóstico. Por quê? Imagina uma criança, né, nesse momento, com 8 anos, digamos, 9, 10 anos, abrir um quadro depressivo. Ela ainda vai passar pela adolescência, que é uma explosão hormonal, então é uma desregulação hormonal muito grande. Ela ainda vai viver todo o estado de adultez, com todas as nuances, né? E ela ainda vai chegar no estado idoso. Então, quantos episódios esse indivíduo ele vai ter? Por isso que a gente fala que quanto mais cedo, pior é o prognóstico, pior é lá para frente. Né? O quadro, ele tende a se agravar. Né? Então, o que a Rose está falando aqui é exatamente isso. O autoconhecimento é fundamental para um diagnóstico precoce em qualquer tipo de doença e em qualquer faixa etária. Na criança, né, o que a gente trabalha? A gente trabalha a conscientização dos sentimentos e das emoções que ele está produzindo, porque ele não sabe, né, muitas vezes, que tipo de emoção ele tem ali, que tipo de sentimento está rolando ali dentro dele. Imagina ele presenciar, de repente, né, o nervosismo do pai que está desempregado. Né? Ou, de repente, ele é um profissional liberal que ele está vendo que a renda dele foi lá para a casa do chapéu. Né? Então, assim, quanto mais nós trabalharmos esse nível de consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, na psicologia, nós falamos, né, que esse indivíduo, nós, enquanto indivíduos, nós somos um bloco. Então, nós somos um todo, né? E aí nós temos um tripé, que é mente, corpo e espírito. Né? Então, a psicologia, ela vê o indivíduo, ela vê o ser humano dessa forma. Né? E aí, como é que eu entro nesse estado de autoconhecimento? Sim. É claro que a psicoterapia é um caminho muito interessante, muito bacana, né? Mas existem 500 outras formas, que é a meditação, que é a yoga, né? Os exercícios físicos, por exemplo, o Pilates, o RPG, né? São exercícios que fazem com que você entre em contato com o seu corpo. E aí vem um outro ponto, que é a dor. Que tipo de dor você tem? Observe que dor é essa, porque essa dor, dependendo da localização, né, ela fala, né, por você. Então é muito comum, por exemplo, no caso da labirintite, né? Qual é o olhar da psicologia na labirintite? Quando é que ela surge? No momento em que geralmente a pessoa tem que tomar uma decisão muito séria na vida dela. E que existem alguns caminhos. Ela tem que tomar um caminho. Então, essa coisa, né, de você, essa instabilidade, para onde eu vou? Para onde eu vou? Né? Então, esse processo, né, que nós chamamos de psicossomático, claro que aí a gente tem que ter uma preparação, uma especialização, né? Então, Sim. Cada psicólogo ele vai se especializando numa determinada área e vai conseguindo verificar. Olha, a Rose também ela até colocou aqui, ó, que a meditação ajudou muito ela na época da quimioterapia. Exato. A Frank falou que vale ressaltar a importância de quem tem um acompanhamento, que as pessoas sem qualquer acompanhamento entram em desespero e com isso acaba acontecendo os casos de suicídio. Exato. A Gil colocou o apoio familiar, é muito importante. E, gente, faz muita diferença.
Quando você tem alguém do seu lado que você não precisa esconder aquilo, que você não precisa ter vergonha de dizer que você está precisando de ajuda, e muito pelo contrário, que às vezes você paralisou por conta de tudo aquilo que a Ana falou, do medo, da vergonha, e tem uma pessoa do seu lado que fala, não, peraí, vamos ali, eu vou contigo, isso faz, nossa, faz total diferença. Acolhe, né, Carol? Acolhe, né? A Angélica está falando aqui, uma situação sem expectativas é realmente motivo de pânico. Sim. Isso. Nossa, como tem sido difícil administrar a nossa vida em home office. Eu vou ser muito sincera, Angélica. Eu estou me organizando também com a ajuda da Carol, né? Porque eu estou fazendo a mentoria com a Carol em marketing digital. Eu peguei uma mentoria com a Isabela em Business Coach e mais algumas outras, né? E eu estou reestruturando a minha vida. Então, assim, o que eu pretendo daqui para frente, né, é colocar os meus atendimentos, todos eles online, né? E, claro, tem as avaliações neuropsicológicas e só estar no consultório para fazer as avaliações. Mas vem muita novidade por aí. Daqui a pouco eu estarei lançando um e-book, né? E aí ele está passando por uma revisão, né? Com um advogado especialista em direito médico, que é o querido Adolfo Tozon, né? Do nosso grupo de networking, né? O BNI. E tão logo tá passando pela revisão da Carol também, a Giovana está me ajudando também nessa reedição, né? Então, eu acredito, quando isso tudo estiver pronto, nós vamos fazer um sorteio, né, Carol? Vamos, com certeza. Tá incrível, gente, sério. Todo mundo sabe que eu sou fã da Ana, mas assim, ela faz os negócios quando você acha assim, não tem como melhorar, ela consegue melhorar, se superar e fazer um negócio maravilhoso. Mas vamos, tem vários comentários aqui legal que vocês estão se identificando. Eu li, deixa eu ver, acho que foi a Cláudia, deixa eu ver se foi isso aqui, ó. O medo é bom na dosagem certa, o medo também incentiva, né? Em excesso é que paralisa. Tem uma coisa que a Angélica está falando e que é extremamente importante. Estou me identificando, ao mesmo tempo pensando como ainda tem pessoas que burlam o isolamento e o distanciamento. E aí eu penso assim, muito nessa questão desse burlar, né? O que ele quer para a vida dele, né? É claro que tem nós vivemos aí um momento muito, muito crítico, né? Pelo menos aqui no Rio, no Brasil, né? Que são as questões políticas, né? Eu não vou entrar nesse mérito, é óbvio. É muito polêmico. É muito polêmico, mas chega um momento que você fica assim, cara, será que é isso mesmo? Será que eu preciso mesmo ficar em casa, né, completamente distanciada disso tudo? Né? Será que eles estão manipulando? Será que é tanta informação? É muito simples. Olha lá para fora. Olha para o exterior. Né? E aí, como, claro, eu tenho você, né, que está aí em Luxemburgo, que é um outro mundo, né? E a gente vê, cara, olha só, tem isolamento, tem isso e aquilo, opa, não, então, né? É assim que eu vou me regulando, né? Porque tem momentos que eu fico nessa de, será que é isso mesmo, cara? Uma teoria da conspiração. Sabe? Será que não estão boicotando? Porque, cara, né, aí vem tudo aquilo. Porque vai entrar em colapso. Porque as empresas vão quebrar. Porque tem que voltar. Porque não tem que voltar. E aí ficam dois grupos, né? Naquela disputa. Tem que voltar. Não vai voltar. E assim, o que Ana, o que eu posso fazer nesse momento? Eu vou fazer aquilo que, de fato, a minha consciência, né, dentro do meu estado de lucidez, que vai mandar para mim. Sim. Então, eu penso que essa coisa de eu não consigo ficar em casa tem a ver com um estado, para mim, de negação, né? De negação do que está acontecendo. Né? E aí a gente vai ver também a questão dos infratores,
né? Das pessoas que estão sempre, de uma certa forma, desrespeitando as leis, as regras, estão sempre burlando, né? Eu acho que dá um outro, levanta aí um outro questionamento, questão, sabe? Enfim, olha, eu acho que a gente viu quando a gente vê essas coisas assim que é, é óbvio que assim, né? Por conta de posturas, né? A gente viu aí posturas dos governantes, tem muita coisa que está sendo feita diferente, mas a gente vê que a base é muito parecida, né? E às exatamente. vezes o pessoal fala assim, ah, mas você não colapsou aí. Eu falei, mas aqui aqui é um país muito pequeno, a gente não tem nem 1 milhão de Isso. habitantes. Se não fecha, você pode ter um estrago, porque é um país muito pequeno. Se você tem 20 mil, 30 mil Só mortes, fala onde você está, Carol, porque tem algumas pessoas que não sabem. em Luxemburgo. Gente, é um país, tá? Todo mundo fala, fica na Bélgica, na Alemanha, é um país, né? Eu também não sabia que era um país, mas é. É um país pequenininho mesmo, entre Bélgica, França e Alemanha. E para vocês terem noção, com 35 casos, eles fizeram lockdown. Vamos fazer lockdown. Aí eu ainda falei, nossa, mas que exagero, 35 casos? Só que você pensa, um país muito pequeno estava recebendo pacientes da Exato. Alemanha, da França, porque eles decidiram colocar aquilo de maneira tão antecipada, porque viram, por exemplo, a Alemanha também se antecipou muito bem. E Sim. não, vamos agir antes para a gente poder analisar, porque já que ninguém conhece o vírus, já que ninguém sabe o que dá para Isso aí. fazer, vamos seguir o que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. Então, assim, é óbvio que a gente também teve a Cláudia que falou aqui assim, ó, cada um está no seu barco, mas estamos todos no mesmo oceano. Essa semana eu vi uma pessoa que escreveu isso e fez uma ilustração. E é isso, sabe? Porque eu estou aqui numa situação, eu posso dizer que talvez privilegiada, porque é um sistema de saúde público, onde Uhum. recebeu, onde eles se estruturaram. O nosso clínico de família falou assim, a gente sabe que vai vir o pico e que vai vir uma pandemia. Ele falou isso pra gente de cara, assim, a gente sabe que vem um pico e vem uma pandemia. Não tem Olha vacina, é um vírus isso. que ninguém conhece. A nossa preocupação agora é fazer com que todo mundo fique em casa e estruturar os hospitais com respirador. E aí Isso aí. aquilo deixou a gente extremamente assustado, porque eu falei, eles estão esperando o pior. E foi Isso exatamente isso que aí. eles fizeram. Eles esperaram o pior, sabe? Então E tem uma coisa que a Rose está falando aqui que é bem importante, que é o medo é bom em certa dosagem, pois nos ajudam a termos mais cuidado. E é Sim, exatamente o que eu venho falando desde o início, né? O que sim, configura o transtorno de ansiedade é a extensão, né, desse medo e desse estado ansioso. Né? A sim. persistência dele. Então, é claro que nesse momento tem um medo, é um medo real? Claro que é real, né? Porque você não sabe de onde vem, como é que você pega. Alguns casos, por exemplo, de pessoas que estavam mantendo a quarentena, o isolamento, e foram infectados, por quê? Porque receberam coisas, né? Entregadores, né? E aí uma coisa que eu recebi uma orientação e que eu falei, cara, perfeito. Por quê? Eu ia no mercado, né? E, claro, a máscara ela é inconveniente, eu não tenho hábito, ninguém tem, né, esse hábito que não atua ali como médico, enfermeiro e tal. E a primeira coisa que eu fazia, né, quando chegava em casa, deixava as coisas do lado de fora e conforme eu ia tirando e higienizando e tal, mas eu tirava logo a máscara. Sim. Né? E aí, quando eu recebi uma orientação de que chega em casa, né? Porque eu, pelo menos, eu penso assim, não adianta eu chegar em casa com as compras e ir direto tomar um banho, porque eu vou novamente mexer nas compras Sim, sim. que podem estar infectadas, né? Então, o que eu fazia? Eu chegava e tirava logo a máscara, lavava as mãos e tirava logo a máscara. Então, é nesse momento que as pessoas estão se infectando, Porque você vai mexer né? naqueles produtos que você trouxe que você ainda não limpou. Exato. E a gente acaba esquecendo. E aí toca aqui, mexe ali e já era. Então, isso que a Rose está falando, o medo é bom em certa dosagem, pois nos ajudam realmente a termos um pouco mais de cuidado, né? Vamos ver, o que mais A aqui? Fátima falou aqui, ó, vejo que a psicoterapia faz diferença nesse momento, principalmente o autoconhecimento. Fátima, eu vou dizer para você que nesse momento ela faz uma diferença maior. Mas a psicoterapia faz uma Sim, diferença na vida. Toda vez que vocês vão me ouvir sim. falando aqui, eu vou falar a mesma coisa sempre.
todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida para aprender a se conhecer melhor, para aprender a conhecer os gatilhos, para entender aquilo que a gente não consegue entender sozinho. Assim, a gente estava começando essa semana, né, Ana? E a gente estava falando exatamente assim. Tem gente que fala assim, eu não vou pagar terapia, não, vou pro bar beber com os meus amigos. Então, cada um é responsável por aquilo que decide fazer. Eu falo, eu ganhei de presente de aniversário da minha mãe numa fase ruim da minha vida. Estou aqui faz 10 anos. Então, assim, para todo mundo que precisa se conhecer um pouco mais, que precisa entender um pouco mais aquilo que não consegue, ou que tem vergonha de falar, ou que vai, gente, vai, porque todo mundo precisa fazer terapia uma vez na vida. Olha, a Fátima está falando também. Estamos trabalhando com o invisível, estamos com material para trabalho no limite. Voltei a trabalhar após um período longo de tratamento para a depressão e foi um momento bem difícil, né, Fátima? Está sendo um momento difícil e como ela fala, né? E vejo que a psicoterapia faz diferença nesse momento, principalmente o autoconhecimento. Então, eu acho que é isso aí, né, Carol, que a gente está falando, que já são 21h52, daqui a pouco a gente cai, né? E aí também chega, né, gente? Bom, né? Mas eu acho que é um tema que rende bastante, né, Carol? A gente tem essa experiência. Então, assim, eu me proponho a voltar para a gente falar sobre um outro tema, né? A Carol também. Então, coloquem no direct da Carol, né? Pode mandar também para o meu direct o tema que vocês quiserem que a gente aborde. Sim, a Nanda está dizendo aqui, como se identifica a depressão? Nanda, eu já falei aqui, existem alguns sintomas, mas cada caso é um caso, e esse autoconhecimento é muito importante. Então, por que a depressão, voltando, ela é uma doença, né? Ela é genética e hereditária, e tem uma questão do nível dos neurotransmissores. Dopamina, noradrenalina, serotonina, então, e não existe um exame laboratorial que comprove, né? Então, sintomas como insônia, né, ou a privação do sono, a questão da alimentação, né? Algumas pessoas sentem uma fome absurda, outras têm a privação também, não conseguem se alimentar. Então, cada um tem um tipo de sintomatologia. O importante é você observar aquilo que está saindo fora do habitual, né? Então, eu estou percebendo que hoje eu estou com taquicardia, tá, mas eu tô com um pouco de taquicardia por quê? Porque, de repente, eu tô com dor de ouvido, dor de garganta, eu vou ter que ir no médico, né? Então, é natural, nesse momento, nós temos medo de sair de casa, né? Esse momento agora, que vai ser do retorno, essa liberação que está acontecendo do retorno, eu acredito, né, que muitos casos, haverão muito mais casos, né, em função do medo, né, e dessa expectativa e dessa pressão externa que ainda é muito grande. Sim. Porque, além de tudo isso, o que muitas pessoas vão ter que lidar é com o desemprego. Tem muita gente faturando. A questão psicológica, né? A questão mental, a situação social, socioeconômica é uma coisa muito ampla, assim. A gente acho que o melhor que eu acho que fica dessa trilogia que a gente fez, Ana, que eu acho que se a gente pode definir essa trilogia em uma palavra, a gente pode definir em autoconhecimento. Isso, né? Aí, Carol. Aquilo que você falou perceber aquilo que está saindo do trilho e não demorar para procurar ajuda. Porque às vezes quando você procura, e aí, o negócio já está muito avançado. Eu acho que tem uma coisa importante quando você fala dessa questão do autoconhecimento, né? Que a gente está ouvindo tanto novo normal. O que não é normal para você? O que não é normal para o teu corpo? O que está anormal? Né? O que você está sentindo em você e que é anormal. Então, atente para isso. Sim. Porque o teu corpo, ele está falando com você. O teu corpo, ele está mostrando, ele está sinalizando.
Então, observem isso. A Rose falou uma coisa aqui que é muito importante, eu acredito que tenham gestantes, né, que a depressão pós-parto, ela fica às vezes mascarada e só vai aparecer no momento de tensão. Ela falou uma outra coisa importante. Durante a gestação e no puerpério, nossos hormônios ficam totalmente descontrolados e por isso tem que se ter muita atenção e no pré-natal para se tentar amenizar, em alguns casos, a depressão pós-parto. Então, a Rose, muito obrigada, Rose, você trazendo assim, uma informação extremamente importante, né? A Angélica, minha querida amiga, tem estudado muito sobre a ressignificação de nossas ações. É um momento, Angélica, eu estou vendo como uma oportunidade de crescimento. Como eu falei, na neuropsicologia nós temos um tripé de mente, corpo e espírito. Então, para mim, é um momento de evolução espiritual, eu acho que talvez jamais visto pelo menos na minha história de vida, né? Eu nunca vivi nada igual ao que nós estamos vivendo. E depois de muito tempo, porque o que eu vivi, né, o que eu senti, é como se eu estivesse em uma montanha-russa, com todo o autoconhecimento que eu tenho, com todos os trabalhos que eu fiz ao longo da minha vida, eu me via numa montanha-russa. Agora, de um tempo para cá, é que eu senti que deu uma... né? Ainda hoje, a Giovana me perguntou, mãe, o que você tem? Você tá assim, né? Filha... Estão acontecendo muitas mudanças na minha vida. Então, é claro que eu estou um pouco tensa, mas ao mesmo tempo, e a Carol, né, tá acompanhando, e a própria Giovana está aqui, estou com um olho na live e o outro no e-book, né? Porque é isso, são tantas coisas que eu tenho que lidar nesse momento, que assim, aquele estado, né, que eu estava de queda livre, aquilo passou. Por quê? Porque eu ressignifiquei o meu objetivo de vida. Eu tenho uma empresa que eu tenho que dar conta, né? Eu remodelei vou ser redundante, eu remodelei o meu modelo de trabalho, né? Então, não dá tempo de pensar em tristeza, não dá tempo de pensar. Por quê? Porque os profissionais, principalmente nós profissionais liberais, se não nos readaptarmos e não realinharmos o nosso trabalho, o nosso modelo de trabalho, e se ficar esperando, quando isso tudo acabar, vai ficar para trás. Eu faço parte de um grupo de networking, o BNI Winners, que foi um diferencial na minha vida. 2 minutos para acabar. Ai, eu tô leve. A gente poderia ficar aqui conversando a noite toda. Gente, olha, eu não tenho como agradecer porque vocês ficaram aqui as 2 horas com a gente, Muito participando, bom. mandando mensagem, trazendo vários temas. Essa semana, eu e a Ana, a gente vai combinar aqui, a gente vai botar uma caixinha para vocês darem sugestões lá do que a gente pode estar abordando para vocês, já que a gente já bateu bastante nesses 3 assuntos e a gente quer muito ouvir também um pouquinho de vocês. Ana, mais uma vez, obrisa, você é maravilhosa. Imagina. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas fácil ouvindo. Eu quero só fechar com um questionamento da Rose, né, querida. Sim, claro. Rose, muito apreensiva com a volta das aulas. A Rose é diretora de uma escola, né? Muitas famílias que não fizeram distanciamento. Então, gratidão, Carol, gratidão a todos vocês. A gente vai... como disse Cláudia, estamos cada um no seu barco, mas no mesmo oceano. Então, o que a gente puder fazer para não bater no barco do coleguinha também vai ser bom. Então, gente, obrigada, Ana. Maravilhosa, imagina, muito obrigada Carol, por dividir eu que agradeço todo o seu conhecimento com a gente. E a gente vai se falando para a gente combinar nosso encontro semanal. Tá bom? Porque se todos quiserem, né, estaremos aqui toda semana. Você te manda. Gente, muito bom, gratidão, Carol. Obrigada, beijo. Vou tentar gravar essa live também no GTV. Tenta, Carol.
tá? Tá bom, então. Beijo. Beijo.